Quantas vezes fizemos algo de bom para alguém, mas essa pessoa se esqueceu de dizer obrigado? Encontramos esta mesma situação na história de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 a 19. Lá nós temos um grupo de 10 homens, todos afligidos pela terrível doença da lepra. Estão juntos, à distância, na entrada, esperando, ou na estrada, melhor dizendo, esperando ver Jesus e seus discípulos. Eu vou ler essa história para que você entenda melhor todo o seu contexto. E aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não havia quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, como eu disse, esta história está em Lucas capítulo 17, do versículo 11 a 19. É importante, neste ponto da história, explicar duas coisas. Primeiro, a Bíblia compara o pecado com a lepra. Ambos, tanto a lepra como o pecado, começam pequenos e acabam consumindo a pessoa. Ambos, muitas vezes, resultam em separação dolorosas daqueles mais queridos por suas vítimas. O pecado leva ao alcoolismo, infidelidade, ganância e abuso, todos os quais têm impactos terríveis nas famílias. Da mesma forma, os leprosos eram isolados da sociedade e mantidos à distância para não infectar o resto da comunidade. Além do mais, e além de tudo, o mais terrível é que o pecado nos separa de Deus. O segundo ponto que podemos analisar é que um desses homens era um samaritano, pelo menos um. Podemos perceber isto pelo destaque no texto dado para aquele que voltou. É dito: e este era samaritano. Os samaritanos eram um grupo de pessoas consideradas pelos judeus de segunda classe. A maioria dos judeus faria de tudo para evitar Samaria a caminho de Jerusalém. Mas este grupo de 10 leprosos, judeus e pelo menos um samaritano, participava da mesma desgraça. Assim somos todos nós aos olhos de Deus. A Bíblia diz, em relação ao pecado, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Jesus, embora um judeu honrado e santo, fez questão de caminhar e passar por Samaria. Em João capítulo 4, nós temos um registro onde também ele passou por Samaria. E lá temos a história do seu encontro com a mulher samaritana e depois com muitos dos samaritanos que foram salvos. Como Jesus nunca fez nada por acidente, tenha certeza de que ele caminhou por esse trajeto, por esse caminho, expressamente para interagir com esses 10 homens, como também naquela ocasião com aquela mulher samaritana, indo ao encontro de outros samaritanos que foram salvos naquela ocasião. João capítulo 4. Eles, os 10 leprosos, viram Jesus e clamaram, implorando por misericórdia. É ótimo ver as pessoas conscientes de sua enorme necessidade de chegar ao único que pode salvá-las. A lei da época exigia que quando os leprosos se sentissem curados, eles
tivessem que ver o sacerdote para a inspeção e aprovação antes de poderem se juntar à família e à sociedade. Ao dizer-lhes, ao Senhor Jesus dizer-lhes para irem ver o sacerdote, o Senhor estava dizendo: vocês estão curados. Eles entenderam isto claramente e partiram imediatamente para ver o sacerdote. Que coisa tremenda Cristo fez ao responder ao apelo deles. Eles pediram misericórdia ao Filho de Deus e ele a deu sem reservas. Mas como eles eram ingratos após receber a bênção do Senhor. Dos 10, apenas um tinha um coração verdadeiramente agradecido. E somente ele voltou para Jesus, adorando e dando graças a Deus pelo que o Senhor havia feito. Aquele que retornou não foi meramente curado de sua doença física, mas seu coração foi tocado ao compreender quem era o Senhor Jesus. Assim, 2 milagres aconteceram com ele: a cura física de sua lepra e a vida eterna pela fé no Salvador. Deus está no assunto de salvar almas para a eternidade. Ele quer que todos amem seu Filho, Jesus Cristo, e deseja que todos recebam a salvação confiando em seu Filho. Logo depois dessa história, Jesus morreria na cruz, pagando pelos teus pecados, você que me ouve, e pelos meus pecados. Se realmente entendermos isto e colocarmos nossa fé nele, em Cristo, nossa resposta será de gratidão, como aquele leproso, e não os outros 9. O apóstolo Paulo dá graças a Deus por seu dom inefável. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. A salvação que Deus oferece de uma forma gratuita para nós é recebida pela fé e nada mais. Não que não houvesse custo, mas o custo foi pago por Cristo na cruz. Para nós, esta salvação é de graça. O Senhor Jesus Cristo disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 28 a 30. Você que me ouve, você já desfruta desta salvação? Você já descansou nesse Salvador? Se ainda não, o convite do bondoso Salvador ainda se estende a você. Ele disse: vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isto está em João capítulo 6. Você pode ler todo este capítulo, muito interessante. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode ir a ele pela fé hoje. O valor da sua morte para Deus é suficiente para salvar qualquer pecador arrependido que confia no seu Filho. Ela não é suficiente para você? Esta obra não é suficiente para lhe salvar? Se esta obra não serve para você, meu prezado ouvinte, nada mais neste mundo poderá salvá-lo. Salvá-lo da condenação eterna, salvá-lo do lago de fogo que espera todo pecador impenitente que não quer a salvação que Deus oferece para você. Muitos religiosos afirmam que não podemos ter certeza da nossa salvação nesta vida. A questão da segurança de um crente nos atormentaria até o último suspiro se essa segurança dependesse de nós de alguma forma. Podemos temer não conseguir preservar até o fim esta salvação que ganhamos de Deus? E se vacilarmos em nossa fé pouco antes de morrer, como fica essa situação? E se escorregarmos em nossos momentos finais sem nenhuma oportunidade de arrependimento, como fica esta salvação que ganhamos? Se temos que preservar ela, perderíamos então o céu e mergulharíamos no inferno? Se a salvação dependesse de nós, teríamos
todo o direito de nos preocupar. Na verdade, estaríamos desesperados. No entanto, Pedro nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Não somos instruídos a fazer o que nos manterá seguro, mas sim encorajados a saber quem é que está nos mantendo seguros. As Escrituras nos diz que o poder de Deus é tão grande que uma palavra de seus lábios chamou a ordem criada à existência. Gênesis capítulo 1 contém o refrão: "E Deus disse, haja", e assim foi. O poder de Deus foi demonstrado no julgamento do grande dilúvio nos dias de Noé, no Mar Vermelho, nos dias de Moisés, até mesmo fazendo o sol parar nos dias de Josué. O Deus que pode tapar a boca dos leões, transformar água em sangue, acalmar tempestades violentas e ressuscitar os mortos, é verdadeiramente ilimitado em seu poder. De fato, não há poder maior que o dele. Como é encorajador perceber que nós, como crentes, somos mantidos pelo poder de nosso Deus onipotente. Nem a vontade humana, incluindo nossa própria vontade pessoal, nem o poder de Satanás pode vencer aquele que mantém a sua própria segurança. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola aos crentes dispersos da sua época, ele disse: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo." Essas palavras estão em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Nestes versículos, Pedro fala daqueles que renasceram para uma esperança viva. Aqueles que são nascidos de novo também têm uma herança imperecível, imaculada, imarcessível, que é guardada para eles. Assim, a herança é guardada para os herdeiros, e os herdeiros são guardados para obter essa herança. Como nos tornamos herdeiros? Como nascemos de novo? O que acontece, ou o que aconteceu, melhor dizendo, para aqueles que agora, se posso dizer, somos... Eu vou reformular essa pergunta. O que aconteceu para que agora se pudesse dizer que somos guardados pelo poder de Deus? Pedro diz que foi pela fé. O versículo 5, o último versículo que li. Não somos guardados pela nossa fé. Somos guardados pelo poder de Deus, uma bênção recebida quando nascemos de novo pela fé. A fé em Cristo trouxe salvação, de modo que agora estamos sob a mão protetora de Deus e temos uma herança esperando por nós. Há quem ensine que a frase aqui no versículo "pela fé" significa que o crente deve continuar a exercer fé para ser guardado pelo poder de Deus. Se isso fosse verdade, de que modo o poder mantenedor de Deus é benefício para nós? Como estamos sendo mantidos e de quê? Como estamos sendo mantidos e de que nós estamos sendo mantidos? Se a salvação de Deus não inclui ser salvos de mim mesmo, de que adianta? Ou é Deus ou é nós, não ambos. Se tivermos que nos manter seguros por nossa fé, não teremos esperança.
pois nossa carne é fraca e nossos inimigos, ou seja, Satanás e este mundo, são poderosos. O que significa ser guardado aqui nesta passagem do apóstolo Pedro e em outras passagens? O que significa ser guardados por Deus? A palavra grega usada aqui é traduzida por guardados, e é um termo militar que significa para ser guardado ou protegido. A maneira como esta mesma palavra é usada em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e Filipenses capítulo 4, versículo 7, leva-nos a concluir que Deus está preservando os crentes de escapar de seu reino e Ele está protegendo-os de ataques externos. Assim, nenhuma força externa pode nos afastar da mão protetora de Deus, nem qualquer falha pessoal pode fazer com que Deus baixe sua guarda. Vou ler esses dois versículos que acabei de citar para que a mensagem fique mais clara. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Já Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz: "Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar." Outra coisa muito interessante é que a palavra guardado é um particípio presente que dá o sentido de que estamos continuamente sendo guardados por Deus. Nunca há um momento em que Deus baixa a guarda, mas sempre somos guardados por Ele para esta salvação que recebemos pela fé quando nos convertemos a Cristo, quando o recebemos pela fé, quando compreendemos que éramos pecadores perdidos. E a única esperança de sermos salvos éramos crer nele, receber o que Deus oferece de uma forma gratuita. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pedro acrescenta que esta ação de nos guardar por Deus nos leva até a nossa salvação final, para a salvação pronta para ser revelada no último tempo. A salvação final refere-se a toda a soma do que Deus tem reservado para nós, o gozo da nossa herança. Assim, é impossível ver como a atividade mantenedora de Deus pode cessar. Qual deve ser nossa reação à verdade de sermos mantidos eternamente seguros? A resposta certamente não é com a determinação de pecarmos. Devemos responder com louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Pedro, o apóstolo Pedro, no versículo 1 desse capítulo. Não é de surpreender que devemos responder com alegria. Vocês se alegram muito com isto, diz Pedro neste mesmo capítulo 1 da sua primeira epístola, no versículo 6. Quão apropriado responder também com amor pelo próprio Salvador, a quem, não vendo, amais, diz o apóstolo Pedro neste primeiro capítulo, do versículo 8. Todo salvo pode se perguntar: o quão seguro estou? E ele mesmo responder: estou tão seguro quanto meu Deus é forte. Estou tão seguro quanto suas promessas são certas. Estou tão seguro porque ele é fiel, mesmo quando eu não sou. Leia 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. A única maneira pelo qual posso ter certeza da salvação é quando ela é obtida pela graça e mantida pela graça. Caso contrário, nunca poderia ter qualquer garantia a qualquer momento. Pela graça de Deus, estou salvo e seguro. E você? Você tem esta salvação? A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos
8 e 9, eu já citei esse versículo no vídeo. Um carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas na prisão em Filipos o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta do apóstolo Paulo foi crer no Senhor Jesus Cristo e que ele seria salvo. E nada mais. Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo disse apenas que ele deveria crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé é a mão da alma que toca no Salvador, recebe as bênçãos da salvação que vem do sacrifício de Cristo, vem da pessoa de Cristo, vem daquele sacrifício que foi para nos substituir no Calvário. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E o justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. A salvação de Deus, cabal, perfeita, completa, está preparada. Você, como pecador perdido, eu, como pecador perdido, o que temos que fazer é receber esta salvação. O mesmo que nos salva é o mesmo que nos preserva salvo nesta vida e nos preservará salvos por toda a eternidade. Não tem uma fase nesta salvação, nesta obra da salvação de Deus, em que o homem, ou a mulher, o ser humano, tem qualquer parte em preservar. Pelo contrário, como a salvação é um presente, recebemos como presente e ela é nossa, totalmente nossa. Vem de Deus e a sua salvação é tão completa que Deus, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir por toda a eternidade. Você pode também descansar no sacrifício de Cristo. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome, não foi dado outro nome, não foi colocado o assunto da salvação sobre outra pessoa, porque o nome da Bíblia fala da pessoa. Ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Portanto, para você ser salvo, a minha resposta é a mesma que o apóstolo Paulo deu ao carcereiro. O apóstolo Paulo e Silas deu ao carcereiro quando lhes perguntou o que era necessário ser feito para ser salvo. A resposta foi, e a resposta é, e a resposta será: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Salvo do inferno, porque é isto que o pecador merece por causa dos seus pecados. Salvo da força, do poder do pecado que está em cada um de nós. Salvo das ciladas e das tentações do inimigo. Salvos deste mundo que jaz no maligno. Salvo para Deus. Salvo para o céu, salvo para ter comunhão com Deus nesta vida, salvo por toda a eternidade. Se você não recebeu esta salvação de Deus ainda, você está perdido no caminho para o inferno. E para você ir para este lugar, a porta que se abre para este lugar é com a morte. Você morrendo em seus pecados, você pode estar certo, tão certo do que como você me ouve hoje, você vai abrir os seus olhos no inferno. Mas Deus não quer isto. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas a pergunta é: todos os homens querem ser salvos? Eu pergunto para você: você quer ser salvo? Você pode responder para mim
Mas responda para Deus: eu não posso ver seu coração. Deus vê e Deus sabe, e Deus não vai deixar ninguém que queira ser salvo realmente sem esta salvação. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro